Hoje tema importante, vídeo importante hoje para quem quer ser candidato ou é um cidadão atento. Quem pode ser ou como ser candidato a vereador ou prefeito em 2024, que é a próxima eleição. Quais são, como diz a Constituição, quais são as condições de elegibilidade no Brasil? Olha só. Vamos lá. Olha só, no Brasil diz condições de elegibilidade, que é o artigo 14 da Constituição Federal. Dê uma olhada lá. Esse artigo já falei que eu vou falar item por item, mas aqui eu vou trazer aqui as condições de elegibilidade, que são, que em termos mais comuns, quem pode ser, quais são as condições para você ser candidato a vereadora ou vereador, prefeito ou prefeita. Como você pode ser candidato? Isso eu falo para 2024. O item 1 é a nacionalidade brasileira. Ser nacionalmente brasileiro. Ser brasileiro, você precisa ser nato, não tem como ser diferente. Aí fala, pleno exercício ou pleno gozo dos seus direitos políticos, que seria não ter condenação penal transitado em julgado, e para os homens também vale a dispensa ou serviço militar em dia, sem nenhum tipo de entrave, ou você pulou, alguma coisa desse gênero. Ter domicílio eleitoral na circunscrição. O que quer dizer ter domicílio eleitoral na circunscrição? Você residir, por exemplo, na eleição 2024, nós vamos falar sobre eleições municipais. E nas eleições municipais são prefeitos e vereadores, então você precisa residir na cidade, pelo menos um ano antes. Pelo menos um ano antes, fica mais tranquilo pela legislação, fica bem melhor um ano antes, e a residência naquela cidade. Existem alguns políticos maiores, no caso, que senadores, que eles perdem no seu estado, eles trocam o domicílio eleitoral para outro, aquele rolo todo. Mas se você quer, primeiramente, às vezes você pode ter mudado de cidade, ou se você vota em outra cidade e quer ser candidato aonde você reside, você precisa trocar o seu domicílio eleitoral, preste atenção. O número 5, ser filiado a partido político. Infelizmente no Brasil, eu falo infelizmente porque eu tive uma grande briga no mandato de junção 7332, vocês podem dar uma olhada no STF. Eu briguei pela candidatura avulsa. Inclusive está no meu canal a defesa técnica que eu fiz nas alegações finais e tudo mais. E ainda defendo essa ideia que a gente precisa ter um avanço na democracia e a liberdade de ter candidatos avulsos. Infelizmente ganhei o voto da Procuradoria, da Procuradora Raquel Dodge na época. Foi tudo muito bem, mas infelizmente no plenário do STF eu acabei perdendo. O relator foi o ministro Ricardo Lewandowski, e eu convido vocês a conhecer essa ação, a conhecer a nossa tese. Não vou falar aqui sobre a tese da candidatura avulsa, mas que é o meu grande brilho dos olhos, mas infelizmente não deu ainda porque faltou apoio, faltou base, as pessoas precisam apoiar essa situação e nem todo mundo está muito interessado com política. Espero que você um dia me ajude. Mas existe na Amazon um dos meus livros, eu tenho uma parte que fala sobre a política no Brasil, que é essa série. São vários livros, e inclusive existe o principal que chama democratismo, que é quando democracia você participa da vida política. Democratismo é quando você luta pela democracia, para melhorar a democracia, para manter a democracia. E nada melhor que a candidatura avulsa, a gente termos poder, ser candidatos sem nenhum tipo de partido. Nada contra os partidos, eu gosto de todos, mas infelizmente deveria ter essa forma híbrida dos dois, rapidamente falando, né? Idade mínima. A idade mínima para vereador ou vereadora é 18 anos, e para prefeito, prefeita e vice também, claro, são 21. Mas aqui uma dica, a Constituição fala idade mínima, e quando ele fala elegibilidade. Mas então, na prática, assim que funciona. Vou explicar agora. Olha só, é a dica boa no mundo jurídico. É na data da posse. Ou seja, uma pessoa com 17 anos ou 18 incompletos pode se alistar, pode ter a campanha, e na data da posse precisa ter 18 completos. Se for vereador ou vereadora, e se for prefeito pode concorrer com 20 anos, mas na data da posse, quando você vai assinar a posse, após eleito, então você pode ser eleito com 20 ou 18 ou 17 no caso de vereador, 20 no caso de prefeito, você pode ser eleito com 20 anos, mas na posse, quando você vai tomar a posse, que é a formalização do ato eleitoral, aí sim você precisa ter os 18 ou 21 anos completos. Há um caso agora aqui, recentemente, lá, acho que se não me engano foi Pernambuco ou algum estado do Nordeste, Alagoas, eu não lembro, que aconteceu que uma deputada estadual, ela, na data da posse de todos os demais, ela não tinha, então eles esperaram, aí quando foi, mas foi pouco, foi 3 meses.
Aposto que todo mundo tomou posse. Então, quando ela fez 21, que é para deputado, quando ela fez 21 anos, então ela tomou posse. Postergaram a posse dela. Dá também, mas eu acho um pouco mais difícil, mas se de repente você é um jovem que quer se candidatar, quer entrar na vida pública, são esses os requisitos. São 6. Fazendo um resumo. Nacionalidade brasileira, precisa ser brasileiro nato, pleno exercício dos seus direitos políticos, que seria sem condenação penal, sem ter suspenso o seu título de eleitor, o alistamento eleitoral, que é também o título de eleitor, que é o terceiro, acho que eu pulei, mas porque é praticamente junto os dois. 2 e 3. O 4, que é o domicílio eleitoral no local, e aí preste atenção se você vota em outro local ou se você tem o domicílio diferente da onde você quer concorrer. E o 4 é a filiação partidária, você precisa escolher entre os 33 partidos políticos. Já começaram a concorrer, ter o nome aprovado em convenção, toda uma formalidade, que isso eu vou falar rapidamente também, vou falar muito bem depois como funcionam as convenções partidárias, as épocas. Então você precisa, 6 meses antes das eleições, precisa já estar filiado a um partido, já escolher um partido. Ainda dá tempo, nós estamos em 2023, você tem até mais ou menos, a data não foi dada ainda, mas praticamente janeiro, fevereiro de 2024 vai ser a data final. O TSE vai escalar ainda certinho quais são as datas no calendário eleitoral que vem um ano antes das eleições. Então, outubro desse ano, quando o TSE lançar as regras específicas para a eleição de 2024, vou trazer tudo aqui. Aí sim, nós vamos também destrinchar todas as regras do TSE e falar uma por uma com as datas e deixar vocês muito bem munidos para a campanha, não só como eleitos ou como candidatos, mas também você que é um cidadão atento. Eu nunca fui candidato, mas eu sempre fui um pouco atento, sempre gostei de cidadania, democracia, essas coisas, então eu sempre soube as datas, quais são os requisitos para ser candidato, porque eu sempre cobrei. Às vezes pode ser que algum candidato não possa ser candidato, porque, por exemplo, ele pode ter uma condenação civil, penal, alguma coisa nesse sentido civil, eu digo de improbidade administrativa, e aí ele não pode, ele está fora dos direitos políticos, e ele tentou ser candidato através de liminar, ele não podia, e eu fiz umas denúncias, enfim, isso pode acontecer. Eu fico um cidadão um pouco mais atento com a vida pública, sempre fui assim, então é por isso, beleza? Então hoje nós falamos sobre elegibilidade, quais são as condições para ser elegível dentro do Brasil, essas 6 hipóteses, e eu vou falar muito sobre política, um pouquinho de cada uma depois, é só vocês me pedirem aqui embaixo, a gente vai estar disponível. Forte abraço!